nós vamos conversar com 4 jovens realizadores que acabam de finalizar o vídeo Família Tetra, no âmbito do Ateliê de Cinema e Antropologia realizado pelo Núcleo de Antropologia e Imagem aqui da UERJ. Então, eu queria apresentar a Lúcia, que é roteirista, a Fabienne, que acaba de terminar o curso de Ciências Sociais no IFIX, o Emílio, que já tem uma bela caminhada no campo do vídeo, né, que fez também Ciências Sociais no IFIX, e a Maria, que terminou também Ciências Sociais na PUC. Ou seja, são 4 jovens graduandos, porque a Lúcia já fez Economia, e que se meteram nessa empreitada de fazer um vídeo a 4. Então, eu acho que é isso que a gente vai conversar, e eu queria que vocês começassem, então, a nos dizer, primeiro, quer dizer, se é dentro de um âmbito do curso, como surge a ideia e como vocês tiveram contato com esse grupo do Morro do Cantagalo para realizar o vídeo. A história toda é que no fim do ateliê você tinha que realizar um vídeo, né, como trabalho final. E aí esse trabalho tinha que estar atrelado a alguma pesquisa. E a professora Regina Novaes e a professora Clara Mafra, daqui da UERJ, estavam realizando um trabalho de campo, estavam começando a realizar um trabalho de campo lá no Cantagalo. Só que elas estavam bem em fase inicial e indicaram uma pessoa para entrar em contato com a gente, que era do Viva Rio, que desenvolve trabalhos lá no Cantagalo. Era o Yuri. Só que quando a gente se deu conta, o Yuri era um amigo meu, conhecido meu, de um vídeo anterior de hip hop. E ele que nos apresentou a Família Tetra, ele que falou pela primeira vez sobre o grupo. Era bom vocês dizerem um pouquinho o que é a Família Tetra, né? Porque para a gente poder conversar também sobre a própria realização do vídeo. Né? Luciene? Difícil, né? É um grupo de jovens do Cantagalo que começaram a se reunir na época da Copa, do Tetra, Campeonato Brasileiro, e a partir daí começaram a fazer atividades no morro, de dança de salão, de futebol, e tentaram juntar não só grupo de jovens, mas crianças, e enfim. E que são muito amigos. Né? Quer dizer, a característica da Família Tetra é a amizade que une aqueles meninos e que faz eles realizarem projetos sociais, ajudarem, conviverem bem. E eles receberam bem vocês com essa ideia de fazer um vídeo sobre o grupo, sobre, enfim, as promoções? Receberam super bem, né? Para eles Foi a primeira vez que alguém... foi a primeira vez e é um reconhecimento, né, do trabalho deles, assim, tanto internamente para o grupo, para se fortalecer, quanto perante a comunidade. E como é que foi, assim, por exemplo? Vocês foram lá inicialmente para ver, para falar, para reconhecer, aí a Lúcia fez um roteiro, e aí vocês organizaram, um era o diretor, o outro fazia o câmera. Como é que foi isso? Contem um pouquinho como é que... Não foi nada disso. Não foi nada. A primeira vez o Yuri apresentou a gente ao Kei, que é o presidente da Família Tetra, e aí a gente conversou com ele para saber qual que era a ideia da Família Tetra e tal, não sei o que. A gente combinou com ele uma reunião com o grupo inteiro. Para apresentar o grupo, né? Que é bem grande, mas... Enfim, acho que nessa primeira vez deve ter ido umas 20 pessoas, talvez. E aí a gente começou a conversar com eles. Nessa primeira vez a gente tentou gravar. Primeiro dia a gente já foi com a câmera, já foi filmando, né? A chegada lá, a gente já foi filmando desde o início. Mas foi um desastre. Não deu muito certo. Porque era numa pedra, era num lugar lindo. Eles levaram a gente assim numa vista mais bonita lá do morro, e tem uma vista para a Lagoa, Rodrigo de Freitas, super bonito, mas tinha uma ventania e a gente... Não tinha microfone na época, né? Não tinha microfone, era o microfone só da câmera, a gente foi só com a câmera, assim. Que câmera vocês usaram? Era a minha câmera, que não é profissional, é uma câmera Hi8 digital. E a gente usou em algumas partes uma mini DV também. Mas foi basicamente essa Hi8 digital. E vocês tinham aquela parafernália de microfones e tudo mais? Ou foi só o microfone da câmera? Não, tinha um microfone depois que era um microfone do meu irmão, que eu peguei emprestado. A gente tem uma horinha que a gente vê entrar assim no campo visual. É um microfone de cantar, assim, do meu irmão, que
que emprestou. Aí a gente amarrou num cabo de vassoura para fazer um boom. E então você não conseguiu fazer nenhum roteiro, Lúcia? Como não, é que foi? Roteiro pré-estabelecido não. A gente foi filmando, foi acumulando dados e depois é que na edição que a gente descobriu como é que foi, como é que saiu o filme. Mas a gente, assim, às vezes a gente tinha umas reuniões, né, que a gente dava uma pensada, via o material, revia o material e aí dava uma organizada, assim, uma orientada. Não era bem um roteiro, mas... Era um pré-roteiro, né? Com os temas que a gente sabia que a gente ia abordar através das conversas que nós tivemos com eles. Temas, perguntas, coisas que a gente achava que eles faziam e que a gente não tinha filmado. Assim, no máximo que a gente fez de roteiro foi isso. E os 4 filmaram, os 4 fizeram som? Como é que houve uma distribuição de papéis? Um dirigiu, mandou e o outro cortou? Como é que é? Quem filmava era o Emília Maria e nós assessorávamos atrás, um apoio. Fazer um boom. Som a gente fazia. A gente chegou a aprender a usar a câmera nessa filmagem, assim. Eu cheguei a pegar algumas vezes, mas assim, a maioria das imagens quem fez foi os dois mesmo, porque já tinha uma certa experiência, a gente já ficava meio com o pé atrás, assim, da imagem. Vocês duas não tinham experiência de filmagem ainda? Não. E aí a gente fazia o som. No final a gente já estava um pouco mais pegando a manha, né? A gente já estava levando o fone, o microfone, mas as primeiras imagens, assim, eram... E você já tinha experiência, Maria? Porque o Emílio já esteve aí nessa cadeira falando sobre o outro filme, o outro vídeo hip hop. Você já tinha experiência de vídeo? Eu já tive experiência como assistente de direção e em alguns documentários. E de câmera era mais a minha própria prática, nada assim profissional, né? Essa câmera eu comprei e aí eu usava. Mas profissionalmente eu tinha mais essa experiência como assistente de direção e pesquisa e produção um pouco. Bom, quer dizer que vocês terminaram o ateliê e foram a campo, assim, para aqueles que não tinham experiência, sem nenhuma prática ainda, né? E meio que vamos descobrir o que é isso, né? E vocês encontraram, assim, problemas, porque... esses lugares, às vezes, são lugares que tem muito barulho, muita televisão, muito som ligado, muita gente falando. Vocês encontraram alguns problemas daqueles que, às vezes, tem que pedir para o cachorro parar de latir, que senão não dá para filmar? E como foi a relação de vocês com as pessoas para a realização do filme? Foi boa, né? Foi tranquila, quer dizer... mas no filme tem tudo isso, cachorro latindo. A gente incorporou, né, esses problemas. A gente filmou bastante eventos em que eles se encontravam em grupo e aí era uma algazarra tremenda. Isso faz parte do som do vídeo. Nos momentos de entrevista, a gente não teve esse tipo de problema, né? Vocês filmaram quantas horas? 15 horas. Entre 15 e 20 horas. Mas entre 15 e 20 horas, assim, metade era jogo de futebol, festa, porque eles fazem muito isso, né? Então... E quanto tempo durou a filmagem? Foi um ano, né? Um ano, mas durante um ano a gente ia lá, assim, sei lá, quando tinha um evento. Então, no começo a gente estava lá quase todo final de semana, né? De dezembro a março. A gente começou em dezembro, aí foi até, acho que abril, né? Por aí, março. E depois voltamos em setembro para filmar a grande festa do fim do vídeo. Do fim do vídeo ou do fim do ano, aquela que eles fazem? Do fim do ano e do vídeo também, coincidentemente. Que é uma festa que é bastante saborosa, pelo menos, né? Com muitas frutas, né? Muitos bolos, né? Então. Coisa que eu acho que era bem interessante para a gente saber o que é fazer um filme com 4 pessoas, né? Quem decide, agora nós vamos filmar, ou até na festa, né? Está filmando isso e diz, não, mas está acontecendo lá do outro lado uma coisa importante, o outro diz, não, mas aqui também é importante. Como é trabalhar
a 16 mãos, digamos assim. Isso é interessante, porque cinema geralmente tem uma hierarquia que é das mais rígidas, né? E no caso foi super democrático, assim, a gente não teve problema, né, com isso. Foi super tranquilo. Acho que ajudou até, né? Porque exatamente isso que você falou, quando um estava filmando uma coisa, os outros estavam ligados nas outras coisas que estavam acontecendo, então a gente dava mais toques do que fazia qualquer tipo de censura, coisa do tipo, assim, né? Quer dizer que não tinha um diretor, e, enfim, os 4 eram os diretores. Eu acho que a gente teve também mais, assim, mais ideias do que brigas, assim, né? Cada um dava uma ideia que ajudava mais a ideia do outro. E pra gente que não tinha tanta experiência, assim, foi também tem o negócio da maioria, né? Quando começa um a discordar muito. Foram poucas vezes. Pessoas para dizer. Foram mais na... Pesado um lado. Foi mais na edição. É isso que eu ia perguntar, porque será que nem na edição não aconteceu Não, nada? edição... Foi tudo tão tranquilo assim? Não, tinha assim. A famosa cena de Salvador foi altamente discutida. Teve um caso que ficou, né? Ficou depois do final, depois dos créditos, não sei o quê. Deixaram a cena do Salvador, que era uma coisa que todo mundo gostava e tal, mas que cada um achava que tinha que estar num lugar do filme, entendeu? Então, foi uma discussão... Porque não fazia parte da história em si, né? Mas era um... Então, por exemplo, tem algumas cenas do filme lá, o filme tem 50 minutos, né? Tem algumas cenas, sobretudo naquela reunião em que tem um que vai protestar, né? E que chora no protesto, protesta no grupo, que o grupo está desarticulado, que não vem. Então ele fica um tempão falando, né? Tem outras cenas que vocês deixam o discurso do começo ao fim, né, de cada um deles. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa opção de vocês de não cortarem o discurso, de deixar até o fim, porque isso, em termos de duração de filme, prolonga bastante, né? E tem outra coisa que, logo no início do filme, vocês estão entrevistando, eles estão, eu acho que é nesse lugar bonito que você disse, lá em cima do Cantagalo, porque tem uma vista, tem um céu bonito, eles estão de camiseta. E eles falam dos bailes. E vocês inserem, né, 2 cenas de festas, que são rápidas. E que a gente fica curioso para saber, mas que festa é essa, né? E as pessoas dançando, quem é que está dançando? E volta, e ele não descreve tanto a cena. Então, um pouco falar dessas coisas de edição final, né? São opções que a gente tem e que a gente tem razões para optar de manter um discurso completo. Acho que eu fui longa. Eu acho que o discurso foi até cortado, não foi? Acabou. Sempre editado, né? Porque era realmente longo. Era mais do que foi, assim, eu acho. São 2 questões que você colocou, né? A primeira é sobre a fala do rapaz numa festa de amigo oculto. O Tetra é um grupo extremamente democrático, né? Todo mundo tem direito à fala. E a gente sentiu que era um momento muito importante para o grupo, né, internamente, ter essa fala, esse conflito demonstrado no filme. A gente resolveu colocar, na realidade, acho que é maior do que o que a gente colocou, a gente editou, como a Fabienne contou, mas a gente achou que era bastante importante ter aquilo ali, ter aquela fala. Então a gente procurou deixar o maior número de tempo possível, porque era bastante importante. A coisa de não cortar também é interessante ver a emoção vindo, né? Que a gente tem a oportunidade ali de presenciar um momento de aflorar né, de uma emoção, assim. Então, acho que se a gente cortasse ali... Então, eu acho... Agora, a gente não vê o final do Amigo Oculto, vê? O final é a distribuição daqueles presentes, dos carnês. Dos carnês. Não entendi o carnê. Isso não, da reunião. Na reunião. Na verdade, no Amigo Oculto, o vice-presidente, o Fofinho, marcou. Ele começa a falar, ele marca uma reunião para resolver aquela questão, aquele problema. Aí ele marca a reunião, vocês passam para o futebol. Para dar uma amenizada, né? E aí depois volta para a reunião.
Então, são essas opções, assim, de edição, vocês acordaram. Essa coisa da ida. Tô achando que vocês foram muito tranquilos, os 4, editando, sem conflito. Não, mas o futebol no meio foi para quebrar a atenção, justamente para quem assiste, para não ficar uma coisa enfadonha, aquele discurso enorme, depois a reunião, que também é uma coisa super pesada. Exatamente. Não, e teve uma outra coisa que eu achei legal de ter entrado esse futebol no meio, é que tem toda a coisa do time, entendeu? O técnico dando as orientações e falando que eles são um grupo, que não pode um perder o pênalti e ficar murcho, porque isso influencia nos outros. Então tem toda uma relação ali de time, de equipe, que é uma analogia com o que está acontecendo no grupo deles, que também é um time, que também precisa que cada um ajude o outro a se sustentar e tal. Agora, as mulheres aparecem pouco, né? Eles porque são bem tem machistas, poucas é um mulheres. grupo machista. É mesmo? Não, machista também cuidado, né? Porque não tem mulheres, não tem quase né? mulheres. Mas os homens são muito mais presentes. No grupo mesmo. No grupo, assim. não, é uma curiosidade, o grupo é mesmo. Tem, as mulheres, eles chamam de apoio, porque elas, na festa, ele até explica isso, ele fala, a gente faz a festa junto com, aí entra Tetra Mirim, Tetra Apoio, não sei o que, esse Tetra Apoio são os amigos e as mulheres, namoradas, esposas, enfim, que, né... Aí o lance das festas também, porque eles fazem muita festa no decorrer do ano inteiro, a gente queria colocar o máximo de festa possível e, ao mesmo tempo, a gente queria distribuir isso num filme e tal, né? A gente colocou, assim, momentos realmente, cenas super rápidas. Até rolou um pouco de discussão isso, né? Porque eu achava que tinha que ter uma explicaçãozinha de festa Havaí, festa sei lá o quê, porque eles têm diversos temas e tal. Às vezes a gente, como espectador, que não acompanhou esse ano inteiro, fica meio perdido nas festas, né? Que festa é essa? E depois, porque tem uma festa que parece que nitidamente é do final do ano, mas eu acho que o vídeo não termina nela, né? Continua. Termina. Depois tem uma fala Tem a cena dos 3 descendo a ladeira e tal. O vídeo tem uma originalidade porque está trazendo para nós, o espectador, né, uma organização dos jovens nas comunidades faveladas que a gente até desconhece, mesmo as pessoas que trabalham com estudos urbanos, né? Então ele traz essa novidade, né? Acho que vocês exploram bem isso no vídeo. Tem umas coisas que eu queria saber, assim, quanto tempo vocês demoraram para editar tantas horas, né? E como foi a edição? Em que condições vocês fizeram a edição? Como fizeram e quanto tempo? Foram uns 3 meses para editar, não foram? Nossa, foi mais que isso. Não me lembro. Vocês editaram foi em setembro, né? Então a gente só foi editar esse ano. Começou já em janeiro. Na ilha foram 3 meses. Foram 3 meses. Edição. Foi janeiro, fevereiro, Mas março. foram diversas fases, porque a gente começou, na verdade, com a decupagem. Eram umas 6 VHS, né, que a gente tinha, a gente dividia, a gente fez a decupagem inteira de todas as cenas, para poder discutir entre a gente o que a gente ia querer mostrar, como que a gente ia mostrar essa história e tal, até chegar na ilha. E vocês fizeram a edição em que suporte? A gente editou... Em digital? Era um Avidzinho, né? Foi super confuso, porque a gente encarou uma greve aqui na UERJ e aí tivemos que editar na casa do editor. E aí depois o editor teve que viajar e a gente teve que mudar de editor. Então foi bastante... assim, ritmado, né? Mas foi um tempão, né? Até finalizar tudo. O Silvio, né, ele editou o esqueleto todo do programa, a estrutura toda estava pronta, ele teve que viajar e aí o Gustavo Rajão concluiu o trabalho, assim, aparou, né? A gente já tinha exata noção do que a gente queria, né, como resultado final e o Gustavo ajudou-nos. E vocês já apresentaram em algum lugar o trabalho? A gente passou no IFIX, na FRJ, fez o lançamento lá, mas... Em breves. Aqui a gente passou no IFIX, a gente passou no Cantagalo também, né? E aqui na UERJ para os alunos do ateliê, né? Teve uma e no Cantagalo, como foi a recepção deles do vídeo? A metade já tinha assistido
Foram no IFIX, alguns deles foram no IFIX. No IFIX foi a melhor, né? Foi a melhor exibição, porque depois do filme eles ficaram de artistas totais lá. As pessoas foram falar com eles adoraram. E eles faziam comentário durante o filme inteiro. Olha lá você, ela, não sei o quê. E eles adoraram, assim, o filme. Acharam que a gente mostrou, assim, todos os momentos deles mesmo. Falaram que... O comentário foi isso. Vocês mostraram tudo, desde da história lá da crise até o futebol, a dança... Que a gente estava super preocupado, né? Achando, caramba, eles vão falar que a gente não colocou aquela pessoa, que a gente não fez aquilo. Porque muita gente, foi muita coisa que a gente filmou e, na verdade, não aconteceu, né? Eles, assim, adoraram o filme. Já pediram cópias, a gente já fez as cópias deles e tal. A gente estava bem preocupado com relação a essas questões no filme, né? No resultado final. Antes da gente considerar o filme como finalizado, a edição... A gente fez uma projeção lá em casa para alguns deles e a reação foi ótima, assim, foi muito positiva, até surpreendente, tão positiva, porque o Moser, um deles, chegou a dizer, não, eu achei super bacana que vocês tiveram essa coragem de mostrar os nossos problemas no filme. O nosso grupo não é feito só de alegria, só de momentos bons e eu acho que esses momentos negativos vocês têm que colocar também porque é um documentário, eles têm uma consciência incrível, assim, eles co-dirigiram de alguma maneira, né? Foi muito bacana, foi muito bom. E eles davam sugestões, filma aqui, filma ali, filma aquilo lá, que vocês incorporaram, não? Já que você disse que eles eram... Eles chamavam, né, para eventos que eles iam fazer, eles chamavam, vamos filmar, tem que filmar não sei quem, né? Serviço de informação. E tinha a preocupação de estar sempre todo mundo. Eles, assim, se a gente queria filmar um sozinho porque pegou menos ou coisa assim, a gente tinha que conversar, porque a ideia era que o grupo inteiro tivesse. O grupo é muito grande, assim, às vezes para filmar. Agora, aquela entrevista, aquela reunião que teve depois do Amigo Oculto, foi assim, mas eles não chamaram, não. A gente que teve que pedir para ir, foi uma coisa mais delicada, assim. Foi o único momento... que a gente teve... Tivemos que pedir uma autorização para o grupo para conseguir filmar. Eles estavam até divididos se concediam ou não, né? Essa possibilidade de filmar. Mas no final, liberaram, né? Bom, então, eu queria agradecer a vocês 4 por, na verdade, nos dar o privilégio de ser um dos primeiros que vamos apresentar o vídeo por um público mais amplo, né? E agradecer e desejar bastante sucesso para o trabalho de vocês, que vocês continuem, que a Fabiane e a Lúcia possam pegar mais na câmera numa próxima vez. A Fabiane já comprou uma câmera. E agradeço a todos e um bom programa para todos vocês.